Quem faz arte hoje com uma gravação excepcional. Pedro Lehner veio aqui pra gente falar do Praxe, não é isso? É isso mesmo. Você tá bem, velho? Tô bem, graças a Deus, e você? Tô bem também, mas assim, a gente tá bem, mas tá cansado, como todo produtor cultural dessa cidade. E aí? O tempo inteiro, né? Nunca para. E agora a gente chegando já na iminência do início do evento aqui em Brasília, então foi muito trabalho, ainda tem trabalho a ser feito, mas também chegou a hora de desfrutar, né? De aproveitar. Mas vamos voltar um pouquinho. Peraí, você formou aonde? Porque são muitas formações que você teve pingadas em diferentes escolas. Claro. Eu costumo dizer assim que eu sou um autodidata, na verdade, né? Até porque não recebi diploma em lugar nenhum, né? Tive uma juventude assim muito curiosa quanto a isso, né? Me lembro muito bem de sair da escola e já falar para minha mãe, não quero fazer faculdade não, porque eu nem sei o que eu quero fazer, então eu quero viver, e fui viver na vida, mas eu sempre tive esse feitio, né, com a fotografia, com as histórias, né? Eu gostaria de dizer, na verdade, assim, que mais do que uma questão cinematográfica, eu tenho um amor muito grande à contação de histórias, né? E claro, bebendo de fontes de diferentes espaços que vai, junto com essa sua questão autodidata, forjando esse contador de histórias que você é. Com certeza, né? Isso é um traço, inclusive, familiar, porque a minha avó era, nossa, contadora de história, assim. As histórias mais cabeludas e engraçadas da minha vida pertencem à minha avó, que Deus a tenha, né? Muito querida, eu sinto muita falta dela, mas muito, muito certamente. A minha esposa até costuma brincar assim, cara, você fala e conta histórias que eu tenho certeza que a tua avó era assim, pelo que você conta, porque eu costumo ser muito empolgado, né? Mas, enfim, entendendo essa vontade, né, de poder fazer e criar narrativas, eu comecei a estudar o cinema de uma forma muito natural. Eu já andava de skate quando eu era jovem, gostava de filmar meus amigos andando, então já via aquela coisa do videomaking, né, de corte, condução, ritmo, e sempre tentando trazer um contexto, né, do que esses skatistas tinham como atitude, pensamentos e comportamento com o ambiente, né? O skate, ele não é, assim, né, na minha visão, Sim. Não é um esporte, não é simplesmente uma atividade, é um modo de vida. É um né? conceito. É um conceito. É um conceito de liberdade muito grande, né? De transpor as barreiras. Então a gente vinha tentando criar sempre conceitos narrativos em cima disso, e aí o cinema veio e falou, cara, é isso. Né? Já era algo, obviamente, que eu pensava, mas falou assim, vai com isso. Comecei no IESB aqui em Brasília, Sim. Passei 2 anos no IESB, e aí nesse grau, né, de evolução ali dentro do estudo, eu senti que ali ainda não era exatamente o que eu buscava. Então fui fazer uma busca ali de outras referências e escolas, talvez até mais tradicionais e de maior renome, vamos dizer assim, e conheci a Universidade del Cine, né, lá em Buenos Aires, com uma extrema linda reputação, né? Foi uma experiência incrível. Fui morar na Argentina, né? Eu nem conhecia a Argentina. Fui morar na Argentina, estudar numa escola assim de fazedores de cinema, né? Os meus professores eram diretores em plena atividade, os alunos. 2 anos na Argentina, acho que eu trabalhei em mais de 30 produções de curtas, médias e longas metragens. Lá tem uma produção recorrente que não para. Não para. Na verdade, a cultura cinematográfica da Argentina ela é muito louca, né? Assim como a teatral. Você vai ver espetáculo 11 da noite e é a matinê. Isso, exatamente, porque ainda tem mais 2 sessões para acontecer depois, né? E fora aquela comoção pública, porque a comunidade, a população, ela é louca pela arte local. Né? Eu amava a sensação de Buenos Aires de que era muito normal você cruzar uma esquina e de repente ver um filme sendo gravado e as pessoas estarem na maior naturalidade. Assim, aquela coisa da figuração espontânea, realmente espontânea. Né? Ninguém foi combinado de estar ali, mas para eles já é tão parte realmente da cultura de produção deles que a própria comunidade, né, a sociedade é super acostumada com isso. Né? Que massa. Então, depois voltando, fiz vários outros cursos, né, estudei também direção de fotografia na Argentina. Aqui no Brasil, né, a gente tinha a OSE, que era uma escola de audiovisual, do Maurício Fonteles. Né? Na época eu comecei, na verdade, o primeiro curso de edição foi lá. E aí, com esse mosaico de 1 milhão de fragmentos, né? A gente vai se consolidando. Tu falou uma parada da edição.
Um aluno meu já perguntou assim, professor, como é que você faz para editar tão bem? E aí eu falo assim, menino, eu teria que voltar nas fitas de videolocadoras que emperravam no videocassete lá embaixo e que minha mãe ensinava a cortar em V para a gente encaixar com durex só na parte de trás, para na hora que rodar no cabeçote, ninguém perceber que foi lá em casa. No que eu tava só falando essas terminologias que para mim são comuns, eu já vi que na cabeça dele é cabeçote, fita. O que é isso? Então quer queira ou não, a minha visão, por exemplo, de storytelling, ela é da fita. Linear. Total. Linear. Por isso que quando eu tenho um CapCut da vida, eu fico com raiva, porque ele é muito intuitivo. E eu preciso de um InShot, que é um aplicativo para celular, que ele é menos intuitivo, ele é mais artesanal. Sim. E quando você tenta explicar isso para alguém de uma geração mais nova, ela fica assim... É muito doido, né? Mas voltamos aí. Aí, beleza, teve Argentina, teve Brasil, e do Neida você teve uma relação com o Chile, velho. Cara, Chile, assim, o Chile é uma história maravilhosa, né? Eu digo que assim, é uma história de amor, na verdade. Porque eu conheci o Chile em 2024, porque a minha esposa nos presenteou com uma viagem ao Chile. Né? A gente completando o aniversário de namoro, na verdade, ela me pediu em namoro, né? Ela adora falar isso, e é verdade, eu não posso dizer que não é verdade, mas ela me pedindo em namoro, me convidou a ir ao Chile. E eu nunca tinha ido, né? Apesar de ter morado ali do lado por bastante tempo. Não conheci o Chile, e realmente tinha colegas, né? Tenho colegas chilenos já de muitos anos, mas nunca tinha ido até lá. E quando chegamos ao Chile, naturalmente toda uma cadeia, né, cultural veio se desdobrando em cima, né, desse primeiro contato com o país. Para além da questão artística, né, cinematográfica, eu também, na minha infância, sempre tive uma vontade muito grande de cruzar as fronteiras do mundo, né? E eu dizia até pequeno para minha mãe assim, que eu falaria muitos idiomas, que eu conheceria muitos lugares, paisagens, comidas, porque eu tinha um interesse desse ato diplomático, esse ato do intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio como adolescente para a Alemanha também, então eu de fato vim construindo na minha vida essa coisa das pontes, né? E você fala da ponte, cara, o Chile ele tem essa característica, porque o Chile é como se fosse um aeroporto de Guarulhos da América Latina, onde se convergem todas essas linguagens. Você vai participar de um festival de teatro no Chile, tem um cara da Venezuela que vai te assistir, vai falar bem assim, vem pra Venezuela. Vai ter outro do Peru que vai te assistir e falar, cara, eu acho que sua peça vale no Peru. Nessa brincadeira, por uma ida no Chile, sei lá, fui pra Chile, Peru, Argentina, Venezuela, México, Uruguai, por conta de pessoas que estavam no mesmo lugar no Chile. O Chile ele tem essa característica de pulverização de conhecimento muito. Né? Ele está do lado da Argentina, mas são formatos de distribuição, de produção cultural totalmente diferentes. Muito diferentes. Eu acho que até, eu diria que as sociedades, né, como um todo, também estão muito organizadas de uma forma muito diferente. Mas isso que você fala é muito verdade. E igual eu falei, é uma história de amor, porque hoje eu tenho um amor e um carinho tão grande pelo Chile e pelos chilenos, né? Porque justamente isso, a forma como eu fui abraçado dentro de quem eu era e das capacidades que eu tinha e do interesse que eu tive para com eles e eles para comigo, foi assim, algo realmente mágico, né? E os chilenos eu vejo assim de uma colaboração tão sem limites que realmente é uma coisa linda de viver e de se ver. E aí você juntou Brasil e Chile para o seu projeto, que de tão recente já se tornou tradicional. Como é que você consegue transformar uma parada que é recente para algo que já é recorrente? Me fala do projeto. Cara, essa essência, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de buscar propósito. Né? A gente falou sobre como eu construí minha carreira e tudo, e isso tem a ver justamente com esse primeiro momento que eu falei da minha infância, né? O meu propósito ele é realmente conectar as pessoas, e eu sempre fui muito ligado a isso, né? Muito curioso, porque se eu conversar aqui com você hoje, Josué, e você me atirar algumas pequenas qualidades que você reconhece em si mesmo e mesmo algumas vontades e desejos, de alguma forma isso fica muito marcado na minha cabeça, e em qualquer futura ocasião onde alguém levante essa peteca, eu imediatamente me lembro de você e trago esse elo, assim. Então,
eu acho que a Mostra Brás, ela evoluiu com essa potência e com esse, vamos dizer assim, com esse caráter tradicional, né, tanto para o Chile quanto para o Brasil, justamente porque os nós vieram muito bem atados, né? Eu começo a desenvolver o projeto junto das embaixadas, né, do Brasil e do Chile. As primeiras 2 conversas que eu tive foram com essas 2 instituições, né? E é lindo de ver, né? Diretamente com 2 embaixadores. Sim. E o valor que eles viam dentro dessa proposta, mesmo reconhecendo, né, na memória diplomática deles de nossa, não me lembro quando foi que isso foi feito antes. E tem um peso muito maior, porque por mais que haja a institucionalização da Lenner Filmes, por exemplo, enquanto representação para chegar aos embaixadores, há também uma maneira deles enxergarem isso como algo artesanal, porque é um cara que está propondo, é um cara que está por trás de uma produtora propondo. Não tem muitos selos de patrocinadores atrás. Nada. E ainda assim tu conseguiu acesso. Assim, eu sou muito cara de pau. Isso eu tenho que reconhecer. Até porque eu sou novo, né? Assim, eu tenho 32 anos de idade, eu tenho uma carreira... ela é uma carreira, sim, de reconhecimento, né? Eu já fiz bons e grandes trabalhos, mas, por exemplo, como um cineasta, eu nem lancei minha obra-prima ainda, né? Então eu ainda tenho muitas coisas a conquistar, mas eu acho, mais uma vez, o meu propósito ele é tão latente, e ele é tão sincero, ele é tão profundo dentro de mim, que quando eu começo a conversar sobre as intenções das coisas que eu quero fazer, rapidamente as pessoas olham e falam: uau, isso é uma entrega. Tem verdade aí, né? Exatamente. E eu conto muito com isso. E eu deixo muito claro para todos, né? Porque eu quero que realmente essa comunidade cinematográfica brasileira e chilena se empodere, porque isso, na verdade, é um espaço de encontro e uma ferramenta, né? Até eu diria política industrial para os 2 países, né? Mais uma vez, tudo começa com as embaixadas e tudo começa quando eu vejo os 2 presidentes, né, de cada um dos países aqui em Brasília assinarem, né, uma renovação do termo de coprodução internacional. Esse é um termo de coprodução existente entre os 2 países, isso é muito interessante de se levar em consideração, que vem lá de 1996. Agora sim, tu faz lá a reunião com os representantes políticos dos países. Você assiste filmes para você, na sua cabeça, fazer uma espécie de curadoria para montar uma programação? Isso. Eu, na verdade, quando comecei, eu conheci o Chile em 2024, e essa conversa ela foi até um pouco interessante para ver como eu decidi estudar, né, essa mostra. Eu fiquei sempre hospedado na casa de um marido da amiga da minha esposa, né? Sim. Lembrando que foi minha esposa quem me levou, que é um diplomata brasileiro. E a gente conversando sobre os nossos gostos, etc., ele se interessando muito pelo meu trabalho, virou e falou assim: pô, cara, acho que aqui no Brasil, aqui no Chile não tem uma mostra de cinema brasileiro, sabia? Eu falei, poxa, aí aquilo ali virou uma pulguinha. E aí o que eu faço? Eu vou e compro um livro, porque já me vem o eixo diplomático, cultural, já compro um livro sobre a cinematografia chilena. Pô, deixa eu beber um pouco mais dessa fonte. Conhecia pouco, eu confesso. Então vou tomando dessa fonte, conhecendo filmes aos poucos, reconhecendo os diretores desse país, né, que é muito importante, e aí eu começo a conceber o que seria um eixo de diálogo entre os 2 países. Mas, ao mesmo tempo, começo a conversar com colegas meus que trabalham dentro desse segmento de curadoria cinematográfica, né, e pensando como nós podemos, né, pensar nessa proposta de encontro cultural. E aqui um grande salve à minha amiga, que eu sou super fã, Betânia Maia, excelente programadora, curadora e realizadora cinematográfica. Ela foi uma pessoa que colaborou muito, e o primeiro ciclo de exibições de filmes brasileiros que eu faço no Chile foi em novembro de 2025, novembro do ano passado, onde eu levo 2 filmes que ela trouxe de um recorte que a gente fez para o mês da consciência negra. Então eu levei 2 filmes,
Terror Mandelão e Tijolo por Tijolo, para serem exibidos lá na Universidade do Chile, com um recorte justamente do entendimento sobre a pluralidade da sociedade brasileira, né? Na racialidade negra, que é um pouco mais rara, né? Nesses nossos vizinhos, principalmente do Cone Sul ali. E aí, depois disso, eu começo a dialogar também com a Cinemateca Brasileira, a Cineteca Nacional do Chile, com os colegas produtores, diretores, atores do Brasil. Faço pontes, né, através, inclusive, da embaixada com os diretores e produtores chilenos, né? E começamos a conversar sobre qual é a cinematografia que nós queremos contar dos nossos países, né? Que massa. Então, a gente está vendo aqui um painel, né? Isso foi no Chile agora, em abril. Abril desse ano, assim, aqui na presença de pessoas que eu sou, assim, super fã, né? A gente tem aqui desde editores a produtores chilenos, assim, de alto cacife, Denise Weinberg. Então, para eu entender, você foi em novembro. Isso. Teve agora em abril de 2026, Isso. que foi essa foto que a gente viu. Foram para São Paulo e essa semana, Cine Brasília. Você encara isso como 4 edições ou como uma única edição que está em estágios diferentes? Olha, 4 edições, com certeza. 4 edições, né? O trabalho que dá, né, para a gente chegar em cada uma dessas cidades assim, é difícil até de explicar. Do dia 11 ao dia 15, Cine Brasília, me explica esse negócio. Pois 5 dias, né, a gente estabeleceu isso como uma lei, uma regra da mostra, foi assim que aconteceu em Santiago. Quem sabe, na verdade, para frente pode ser mais, menos não dá para ser, não. Mas, então, estamos trazendo 8 filmes para Brasília, sendo 5 desses filmes de arquivo e patrimônio histórico, né? Eles vêm lá do arquivo da Cineteca Nacional de Chile, grandíssimos parceiros, né? Assim, demais, muito queridos e amados. Acho que muito abraço deve a eles, assim, né? Foi lá na sala deles onde ocorreu. Tive também a oportunidade de conhecer o acervo e o laboratório, né, de restauração e preservação incrível. Pra gente deles. que trabalha com isso, é um playground. Nossa, coisa linda, assim. É um sonho, na verdade, né? E eu até costumo dizer, acho que falta isso um pouco pros amantes do cinema, os aspirantes. Ter o acesso. Claro, porque às vezes, eu quero ser diretor e talvez seja entrar num laboratório desse e descobre que quer ser de laboratório, não é diretor. 5 filmes, então, da Cineteca Nacional de Chile, incríveis filmes, tá? Assim, é muito importante deixar isso claro, pessoal. Todos os filmes dessa mostra são filmes de extrema qualidade e raríssimos. Se não verem agora no Cine Brasília, acho que não os verão mais. Tem horários mistos, né? Vai aparecer aqui a legenda, porque de cabeça a gente não vai lembrar de tudo, mas são horários mistos com filmes mistos. Isso, filmes mistos, e é sempre pós-expediente de trabalho, né? A média ali de sempre iniciar a partir das 19 horas. Que aí tem dias que tem 2 sessões, tem dias que só tem uma sessão. E eu costumo dizer, né? Estou convidando todo mundo e dizendo, veja qualquer um ou veja todos, porque realmente não tem nem como fazer juízo ali do que é melhor, o que é mais importante, porque são todos excelentes, de verdade. E é muito bacana também, porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, de produção, você vai entendendo a cadeia da produção audiovisual de Brasília, né? Nós tivemos contato dia desses com Júnior Ribeiro, coordenador de audiovisual da Secretaria de Cultura, um apoiador do projeto. E imagina a gente não ter o Cine Brasília para isso, hein? Nossa, assim, na verdade, para a Mostra Brache estar no Cine Brasília é a maior das honrarias, sim, né? Me lembro muito bem, eu no Chile conversando com os colegas chilenos e falando sobre, né, a futura edição lá no Brasil. Eles, onde será? E eu ali já assim, já existia um diálogo, né, com o Cine Brasília, a gente vinha querendo confirmar melhor a pauta, né, porque também tinha outras previsões para esse período agora de agosto, e eu falava, olha, se tudo der certo, nessa sala, nossa, para qualquer pessoa que eu mostrasse o Cine Brasília era, isso é no Brasil? Como? Que sala é essa? Eu falava, bom, essa é uma das únicas grandes salas de cinema público da América Latina, né? Então, ao Júnior, a toda a equipe do Cine Brasília, a própria, né, Secretaria de Cultura do Distrito Federal, enfim,
São tantas pessoas que a gente tem, né, por agradecer, e eu costumo dizer, é uma realização pura e exclusiva, fruto da obra, da generosidade de muitas pessoas, inclusive você, né, Josué? Tamo aí, filho. Tamo aí na batalha. Agora, qual é a tua nessa vida, Pedro? O que te move? O que tem nessa cabeça que te faz se sentir pertencente a esse planeta que a gente tá, velho? Cara, é muito doido porque eu me faço essa pergunta muitas vezes durante a minha vida. Porque me acho uma pessoa muito curiosa e até muito dispersa de alguma forma, né? Porque eu amo natureza, biologia, geografia, história, eu amo cozinha, eu amo artes como, né, em todas as suas linguagens, psicanálise, linguagens, né? Eu sou um grande amante de línguas também, esportes, né? Eu fui assim, um jovem atleta até os meus 16 anos de vida, basicamente, né? Então, eu acho que o que me move de verdade é essa intensa vontade de sentir. Eu sempre fui muito intenso. E mais uma vez, né? Acho que fui muito feliz em escolher o cinema na minha vida, porque eu falo muito isso. Esse meu crivo, esse meu ímpeto e essa minha naturalidade com as histórias, com as narrativas, vem do fato de que eu sou muito atirado a essa existência, sabe? Eu sofro, eu celebro, eu brigo, eu faço as pazes, eu faço tudo muito intensamente, né? Mas sempre com aquele norte, assim, muito claro e brilhante de ser feliz, né? E de tornar a vida de todo mundo que está ao meu redor também uma vida mais feliz, assim, mais proveitosa. Antes da gente encerrar, a gente foi falando tanto da praxe, da sua experiência com cinema, mas não só sobre isso, porque o público também está vendo, passando um monte de fotos sua de bastidor, que são outras feituras, outras linguagens do audiovisual. Você já gravou campanha publicitária, você já gravou videoclipe, o que mais? Assim, videoclipes, inclusive, acho que já estou chegando quase em 100, sem brincadeira, né? Eu já devo ter feito uns 70, mais ou menos. Já fiz aqui no Brasil, fiz na Argentina, já também peguei algumas pontinhas para fazer, o pessoal fora quer que alguém edite, eu vou lá, eu pego e faço. Então a música sempre foi muito presente, campanha publicitária, documentários, autorais pequenos de curtas-metragens, já fiz muito trabalho comercial no sentido de institucionais para empresas, né? Ainda faço bastante, na verdade. Preparando para a segunda ponte que a gente está gravando, a gente iniciou pela JK, agora a gente está no Ernestino Guimarães, e são cenas muito rápidas, né? Então a gente está trabalhando num formato mais pocket de câmera, em cenas mais reduzidas também, então vamos acompanhando o resultado, que eu acho que vai ficar bem bacana esse filme aí. Teve um recente para a Globo Brasília, que foi o aniversário de uma cidade? Foi 65 anos de Sobradinho. Sim, que são aqueles, como se fosse um telefilme que passa depois do jornal hoje, mas não era telefilme, né? É um telefilme, exatamente. Foi a própria Globo, né, quem encomendou esse filme para a produtora Plongé 360, né, uma produtora que eu trabalhei durante um pouco mais de 2 anos, e queridos, assim, também. Porque a gente também sempre se mistura, né? Quer queira ou não, aqui em Brasília, você sempre bebe da fonte de alguma produção, de alguma produtora. A gente nunca para, velho. Não, nunca para. E é uma extrema colaboração mesmo, né? Nesse caso do filme da Globo, eu peguei para fazer a direção e a edição do filme. Foi uma experiência muito, muito bacana, assim, entrar na Globo, né? E se adequar à lógica de produção deles é muito bom, é a nossa referência, né? Não só a nossa. Você sabe que semana passada não, hoje é que dia? Não, semana passada veio aqui a Liane Coutinho, ela foi minha chefe na Globo. E aí conversar com ela após Globo muda toda a minha percepção de tantas vezes que eu fui chamado no RH para receber bronca, porque eu tirei uma foto do estúdio. Para você ver como que as mídias vão mudando e as formas de lidar com audiovisual também, né? Com certeza, com certeza. Mas, Márcio, olha, muito obrigado por sua presença. Só para recapitular, vai estar dia 11, 12, 13, 14 e 15 no Cine Brasília. 100% gratuito. É hoje e sempre será, tá, gente? A Mostra Brás sempre terá esse caráter da gratuidade, né, dessa democratização do acesso. Todos os dias, né, 11 a 15, no caso, então, é de uma terça-feira até o sábado,
Não é isso? Sim. Acho que é isso mesmo. Espero que todo mundo goste. Perfeito. E olha, você que tá aí assistindo a gente, já sabe, né? Já viu que já entrou coisa essa semana. Essa semana, filho, o que tem de conteúdo em Brasília, você não tem noção. Então vai ter quem faz arte a semana inteira, segura esse rojão. Mas toda semana, no ritmo comum, é um entrevistado por vez. Nesta serão 2 entrevistados, porque, ó, produção cultural não para, né, velho? Não para mesmo. É isso aí, gente. Até mais.